passado. Espero que esteja muito bem. Você se considera amigo de Deus? Como você acha que o Senhor, quando olha para você, como que Ele te chama? De amigo? De um simples conhecido? Como você deseja ser chamado por Deus? Algumas pessoas contam que Deus as chama de um nome especial. Do mesmo jeito que a gente tem os nossos apelidos, algumas pessoas elas contam: Deus me chama de menina dos olhos de Deus. Não, Deus me chama de minha querida. Toda vez que Deus fala comigo, Deus me chama assim. Como é lindo, né? E Deus faz isso mesmo, eu creio. Porque nós somos tão especiais e tão únicos que o Senhor sabe exatamente como tratar cada um de nós. Mas e nós? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a nossa amizade com Deus. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? Eu quero usar aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aqui diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não consigo pensar em nada mais incrível do que ser amigo de Deus. Não há nada que eu preferiria mais ouvir Deus dizer do que Renata é minha amiga. Não quero que Ele diga: Renata sabe todos os princípios de oração e pode citar dezenas de versículos bíblicos. Ela é muito eloquente quando ora, mas realmente não me conhece nem um pouco e não somos realmente amigos. Quero saber que Deus pensa em mim como sua amiga. E creio que você anseia que Ele pense o mesmo de você também. Por meio de Jesus Cristo, temos o direito de estar à vontade com Deus, ouvir a sua voz e entrar com ousadia perante o trono da graça para obtermos toda a ajuda de que precisamos. Há tempo de termos as nossas necessidades e as necessidades de outros atendidas. Olha o que diz em Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das melhores coisas que você pode fazer é desenvolver a sua amizade com Deus. Jesus o justificou através do sangue que derramou na cruz. Então não há razão para você não poder se aproximar de Deus com tanta ousadia e naturalidade quanto você se aproximaria do seu melhor amigo na terra. Lembre-se de que a amizade com Deus requer um investimento de tempo e também de energia para ser desenvolvida. Mas lembre-se também de que à medida que a sua amizade se aprofunda, sua capacidade de ouvir a Deus aumenta. Uma amizade crescente, vibrante e cada vez mais íntima com Deus levará naturalmente uma comunicação cada vez mais eficaz com Ele. A palavra de Deus para você hoje é: faça um esforço para desenvolver uma amizade cada vez mais íntima com Deus hoje.
O mais lindo disso tudo, eu fiquei pensando depois que eu li esse texto, não é somente sobre a questão de nós buscarmos uma amizade com Deus. O mais lindo é saber que Deus deseja que nós tenhamos essa amizade com Ele. É tremendo saber que Deus, sendo quem Ele é, soberano, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se a gente ficar aqui pensando em tudo que Deus é, nós vamos nos sentindo tão pequenos diante da grandeza desse Deus. Mas não é para ser assim, e é por isso que Ele nos chama para perto. Ele nos atrai para a presença dEle, porque Ele quer essa proximidade. A primeira prova foi a sua morte ali na cruz, que nos tornou justificados. Somos justos. E o que quer dizer isso? Que nós não somos mais pecadores? Não, não é isso. Mas que todos os nossos pecados, eles foram perdoados. E por isso nós estamos limpos e podemos chegar diante desse Deus. Em Hebreus, como eu li, diz que nós devemos nos achegar a Ele com confiança. Não é com aquele sentimento de inferioridade. Apesar de que todos os nossos sentimentos Deus pode curar, todas as nossas emoções Ele pode curar, e é exatamente na presença dEle que nós encontramos essa cura. Mas nós podemos chegar diante dEle do jeito que nós somos. Isso é o mais lindo, não é verdade? Você saber que Deus, com toda a sua grandeza, olha para nós com amor e com a vontade de sermos íntimos dele, amizade. Aí eu fico imaginando como seria uma amizade íntima com Deus, ouvindo sua voz durante o dia, enquanto estiver fazendo qualquer tarefa do dia, seja de dia, seja à noite, seja em sonhos. O Senhor fala e nós ouvimos. O Senhor conta os seus segredos e nós também compartilhamos seus segredos. Mas para isso a gente precisa se esforçar. Deve ter alguma coisa a mais que eu e você podemos fazer para que essa amizade ela se torne cada vez melhor. Como que você faz quando deseja uma amizade e aquela amizade aqui na Terra, uma pessoa que você gosta muito, você começa a investir naquela amizade? Você vai atrás daquela pessoa, você demonstra amor, carinho, demonstra interesse. Não é assim? Com Deus é do mesmo jeito. Demonstramos interesse pela presença dele, demonstramos interesse em conhecê-lo quando nós lemos a palavra, quando nós oramos. Nós mostramos o nosso amor, o nosso carinho quando nós louvamos, adoramos a Ele, quando falamos dele para outras pessoas. Tem muitas coisas que nós podemos desenvolver para que a nossa amizade com Ele aumente, ela fique cada vez mais estreita e o nosso ouvido espiritual ele esteja cada vez mais sensível. Esse é o meu desejo, é o seu desejo também. É o desejo de Deus para você. Então, se você não tem se sentido muito à vontade, lá no seu coração você até acha bonito, mas você não tem esse interesse, não nessa profundidade,
Peça para o Senhor colocar isso no seu coração. Peça para Ele. A Bíblia diz que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então nós cremos que o Senhor Ele pode trabalhar isso em você. Mesmo que hoje seja algo que você não queira, na profundidade, não que você não queira ser amigo de Deus, mas não nessa profundidade. Talvez você ache que da forma como você tem levado o seu relacionamento com Deus, tá bom. Mas Deus tem mais. Deus tem muito mais para fazer na tua vida e através da tua vida. Então peça a Ele, seja sincero. Fala: Senhor, eu não desejo ser assim, não tanto nessa profundidade. Se é essa a tua vontade para mim, Senhor, coloca no meu coração. E Deus vai colocar. Eu creio nisso. Grandes coisas você vai viver na presença do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te louvar, te agradecer pela vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo agora. É teu filho, é tua filha, amado do Senhor. E o Senhor o trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. E eu creio nisso, Deus. Eu creio que o Senhor tem movido tantas coisas a favor de cada um dos teus filhos. E o Senhor deseja uma intimidade. O Senhor deseja uma amizade. Que no nosso coração exista esse desejo também, Pai. Que possamos, ó Deus, te buscar com intensidade. Possamos nos esforçar e contra a nossa carne, que muitas vezes pede pra gente ficar sentado sem fazer nada, que muitas vezes pede pra gente ver uma TV, um filme, uma série, redes sociais, ao invés de ler a tua palavra ou estar ali orando. Mas nós queremos que seja diferente, Pai. O nosso coração deseja isso. Então, Pai, que na nossa mente e o nosso corpo respondam o sim do Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai, para que tenhamos uma amizade sincera contigo. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja chamado por Deus como amigo de Deus, amiga de Deus. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Como tem passado? Espero que esteja muito bem. Você se considera amigo de Deus? Como você acha que o Senhor, quando olha para você, como que Ele te chama? De amigo? De um simples conhecido? Como você deseja ser chamado por Deus? Algumas pessoas contam que Deus as chama de um nome especial. Do mesmo jeito que a gente tem os nossos apelidos, algumas pessoas elas contam: Deus me chama de menina dos olhos de Deus. Não, Deus me chama de minha querida. Toda vez que Deus fala comigo, Deus me chama assim. Como é lindo, né? E Deus faz isso mesmo, eu creio. Porque nós somos tão especiais e tão únicos que o Senhor sabe exatamente como tratar cada um de nós. Mas e nós?
É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a nossa amizade com Deus. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? Eu quero usar aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E aqui diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não consigo pensar em nada mais incrível do que ser amigo de Deus. Não há nada que eu preferiria mais ouvir Deus dizer do que Renata é minha amiga. Não quero que ele diga: Renata sabe todos os princípios de oração e pode citar dezenas de versículos bíblicos. Ela é muito eloquente quando ora, mas realmente não me conhece nem um pouco e não somos realmente amigos. Quero saber que Deus pensa em mim como sua amiga. E creio que você anseia que Ele pense o mesmo de você também. Por meio de Jesus Cristo, temos o direito de estar à vontade com Deus, ouvir a sua voz e entrar com ousadia perante o trono da graça para obtermos toda a ajuda de que precisamos. Há tempo de termos as nossas necessidades e as necessidades de outros atendidas. Olha o que diz em Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das melhores coisas que você pode fazer é desenvolver a sua amizade com Deus. Jesus o justificou através do sangue que derramou na cruz. Então não há razão para você não poder se aproximar de Deus com tanta ousadia e naturalidade quanto você se aproximaria do seu melhor amigo na terra. Lembre-se de que a amizade com Deus requer um investimento de tempo e também de energia para ser desenvolvida. Mas lembre-se também de que à medida que a sua amizade se aprofunda, sua capacidade de ouvir a Deus aumenta. Uma amizade crescente, vibrante e cada vez mais íntima com Deus levará naturalmente uma comunicação cada vez mais eficaz com Ele. A palavra de Deus para você hoje é: faça um esforço para desenvolver uma amizade cada vez mais íntima com Deus hoje. O mais lindo disso tudo, eu fiquei pensando depois que eu li esse texto, não é somente sobre a questão de nós buscarmos uma amizade com Deus. O mais lindo é saber que Deus deseja que nós tenhamos essa amizade com Ele. É tremendo saber que Deus, sendo quem Ele é, soberano, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se a gente ficar aqui pensando em tudo que Deus é, nós vamos nos sentindo tão pequenos diante da grandeza desse Deus. Mas não é para ser assim, e é por isso que Ele nos chama para perto. Ele nos atrai para a presença dele porque Ele quer essa proximidade. A primeira prova foi a sua morte ali na cruz, que nos tornou justificados. Somos justos. E o que quer dizer isso? Que nós não somos mais pecadores? Não, não é isso. Mas que todos os nossos pecados, eles foram perdoados. E por isso nós estamos limpos e podemos chegar diante desse Deus. Em Hebreus, como eu li,
diz que nós devemos nos achegar a Ele com confiança. Não é com aquele sentimento de inferioridade. Apesar de que todos os nossos sentimentos Deus pode curar, todas as nossas emoções Ele pode curar. E é exatamente na presença dEle que nós encontramos essa cura. Mas nós podemos chegar diante dEle do jeito que nós somos. Isso é o mais lindo, não é verdade? Você saber que Deus, com toda a sua grandeza, olha para nós com amor e com a vontade de sermos íntimos dele, amizade. Aí eu fico imaginando como seria uma amizade íntima com Deus, ouvindo sua voz durante o dia, enquanto estiver fazendo qualquer tarefa do dia, seja de dia, seja à noite, seja em sonhos. O Senhor fala e nós ouvimos. O Senhor conta os seus segredos e nós também compartilhamos seus segredos. Mas para isso a gente precisa se esforçar. Deve ter alguma coisa a mais que eu e você podemos fazer para que essa amizade ela se torne cada vez melhor. Como que você faz quando deseja uma amizade e aquela amizade aqui na Terra, uma pessoa que você gosta muito, você começa a investir naquela amizade? Você vai atrás daquela pessoa, você demonstra amor, carinho, demonstra interesse. Não é assim? Com Deus é do mesmo jeito. Demonstramos interesse pela presença dele, demonstramos interesse em conhecê-lo quando nós lemos a palavra, quando nós oramos. Nós mostramos o nosso amor, o nosso carinho quando nós louvamos, adoramos a Ele, quando falamos dele para outras pessoas. Tem muitas coisas que nós podemos desenvolver para que a nossa amizade com Ele aumente, ela fique cada vez mais estreita e o nosso ouvido espiritual ele esteja cada vez mais sensível. Esse é o meu desejo, é o seu desejo também. É o desejo de Deus para você. Então, se você não tem se sentido muito à vontade, lá no seu coração você até acha bonito, mas você não tem esse interesse, não nessa profundidade, peça para o Senhor colocar isso no seu coração. Peça para Ele. A Bíblia diz que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então nós cremos que o Senhor ele pode trabalhar isso em você. Mesmo que hoje seja algo que você não queira, na profundidade, não que você não queira ser amigo de Deus, mas não nessa profundidade. Talvez você ache que da forma como você tem levado o seu relacionamento com Deus, tá bom. Mas Deus tem mais. Deus tem muito mais para fazer na tua vida e através da tua vida. Então peça a Ele, seja sincero. Fala, Senhor, eu não desejo ser assim, não tanto nessa profundidade. Se é essa a tua vontade para mim, Senhor, coloca no meu coração. E Deus vai colocar. Eu creio nisso. Grandes coisas você vai viver na presença do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, quero te louvar, te agradecer pela vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo agora. É teu filho, é tua filha, amado do Senhor. E o Senhor o trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. E eu creio nisso, Deus. Eu creio que o Senhor tem movido tantas coisas a favor de cada um dos teus filhos. E o Senhor deseja uma intimidade. O Senhor deseja uma amizade. Que no nosso coração exista esse desejo também, Pai. Que possamos, ó Deus, te buscar com intensidade. Possamos nos esforçar e contra a nossa carne, que muitas vezes pede para a gente ficar sentado sem fazer nada, que muitas vezes pede para a gente ver uma TV, um filme, uma série, redes sociais, ao invés de ler a tua palavra ou estar ali orando. Mas nós queremos que seja diferente, Pai. O nosso coração deseja isso. Então, Pai, que na nossa mente e o nosso corpo respondam o sim do Senhor. Essa é a nossa oração hoje, Pai, para que tenhamos uma amizade sincera contigo. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja chamado por Deus como amigo de Deus, amiga de Deus. Deus te abençoe.